Graça e paz para a tua vida, meus queridos. Olha só, meu nome é Deildo Silva, eu sou pastor em Portugal. Também nosso ministério está na Inglaterra, o qual eu estou agora. Também está na Índia, na Filipinas, na França, na Itália, na Holanda e também Venezuela e Brasil. Estou aqui para falar para você um pouquinho de missões e quais são as nossas maiores dificuldades e quais as nossas maiores lutas que nós encontramos no campo missionário. Eu estou aqui, perdão, estou em Portugal há 16 anos, eu estou trabalhando, lutando para fazer a obra de Deus aqui na Europa e também na Ásia, em alguns lugares deste mundo. Queridos, eu quero começar falando isso sobre o transcultural, né? Eu creio que Deus, Jesus, ele respeita o transcultural. E nós precisamos de entender um pouco, antes de ir para uma missão, nós precisamos de estudar um pouco a terra. Saber quem é que nós vamos encontrar do outro lado. Acontece que vem muitas pessoas para o Portugal ou para a Europa e vêm despreparados, não vêm treinados, ou não se estudam primeiro a nação no qual ele vai evangelizar, na questão cultural, na questão mesmo que a gente precisa entender dos costumes, da comida, da alimentação e assim sucessivamente. Tudo isso é necessário a gente aprender um pouco para que você não tenha tanta dificuldade, tantos obstáculos, para que você possa então ter um alcance maior na sociedade. Então, a primeira coisa que nós precisamos de entender em relação ao transcultural é entender que nós não podemos implantar uma igreja do mesmo sistema brasileiro em Portugal. Nós não podemos implantar uma igreja do Portugal no Brasil. E assim sucessivamente, porque cada lugar existe as suas culturas, existe as suas formas e que Deus respeita. Claro que nós vamos falar de certa cultura que são diabólicas, que nós jamais vamos respeitar. O Brasil tem cultura de carnaval, nós não vamos entrar no carnaval para ganhar, gente. Então, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo em outras cultura e costumes que tem a terra, em que nós possamos, então, estar analisando bem antes de vir para essa terra, né? Muitos brasileiros levam as coisas, às vezes, eu estou falando no contexto geral aqui, não quero de forma nenhuma, denigrir a imagem de ninguém e nem ser injusto, mas muitos brasileiros levam as coisas muito na brincadeira, e uma delas na questão do horário. Quando se abre uma igreja aqui na Europa, eles são muito rigorosos no horário. Se o culto começa às 10, não é às 10:01, é às 10. Então, as pessoas às vezes vêm para o Portugal e ficam esperando, então, o povo chegar para começar culto. Provavelmente os portugueses não vão voltar mais nessa igreja porque não tem uma organização. A princípio, Portugal, Europa, eles têm um hábito que culto é como se fosse missa, ou seja, todo muito calado. Esse pentecostal está vindo, vai ter um avivamento, mas eles ainda não são acostumados com isso. Para que não haja um escândalo, então é necessário ter um mover mesmo de Deus, não simplesmente uma situação de gente às vezes gritando. Isso causa muito obstáculo para os europeus. Eu sei que Deus tem algo grande para fazer. Na nossa igreja teve grande manifestação de glória, de poder. Não é disso que eu estou a dizer. Eu estou a falar, às vezes, em certos exageros que nós precisamos de tomar um pouco de cuidado. Enquanto na nossa cultura é muito livre de você abrir um culto aí. Eu preguei numa igreja muito grande no Brasil e é tipo um ginásio, as portas estão aberta de lado e o som alto e ninguém se preocupa. Isso aqui em Portugal é impensável, né? Na Europa é impensável. Para você ter uma ideia, aqui na Inglaterra nós dividimos igrejas com 4 ou 5 igrejas. Você dirige um culto, sai o seu povo, sai o som, tira tudo, vem outro grupo dirigir outro culto.
gente da África, gente da Ásia, gente das Filipinas, os próprios ingleses. Então, ou seja, divide o mesmo templo para 4, 5 pessoas. Fora aqueles detalhes que igrejas aqui já foram vendidas para fazer boates, fazerem bares e discotecas e assim sucessivamente. Então, uma das coisas que eu preciso entender quando chega em Portugal é que você precisa morrer para a sua cultura, morrer para as suas vontades e começar a entender que aqui é totalmente diferente. Aqui é natural, muito natural, você chegar na casa de um português que seja crente e ele está lá com a garrafa do vinho em cima da mesa. E muitos brasileiros, e eu lembro disso quando eu cheguei aqui, as pessoas chegam lá, em vez de ganhar a alma, ele quer doutrinar a pessoa antes dele aceitar a Jesus. Então, na cultura, nós precisamos primeiro injetar Jesus nele para que a mudança seja de dentro para fora e não de fora para dentro. Se você disser para ele que se ele aceitar Jesus ele não vai beber mais o vinho, ele então não quer nem saber da tua igreja. Entende? Então, pastor, então quer dizer que a gente tem que dar um jeito? Não, não é uma questão aqui de dar jeito. É uma questão que a missão, você precisa amar a pessoa na situação que ela está. Jesus amou. Importante, não importava como a pessoa estava. A pessoa tem que amar. Então, quando você vai vir para as missões, eu acho que deveria fazer uns testes primeiro em casa. Se você tem estômago para comer certas coisas e se você tem estômago para suportar certa situação. Exemplo, eu estava na Índia, cheguei lá e tem umas comidas bem esquisitas, mas na Filipina ainda foi pior. Nós comemos tripa de frango, assado, cabeça de frango, nem o bico eles tiraram, estava com o bico, tripas de frango assado, o pé, a cabeça, e depois também comemos o ovo cozido, só que o pintinho ainda estava lá dentro, e quando a gente mordeu, tá tudo formado já, com perna, tripa, cabeça, tudo, e cozinha e come aquilo. E muitas pessoas não suportam isso. Então, às vezes, antes de você ir para um campo missionário, você precisa estudar a cultura. Eu comi com eles aquilo que eles estavam lá. Tem lugar que eles comem rato, tem lugar que eles comem cobra, tartarugas, sapos e assim sucessivamente. Então, as missões que nós encontramos aí fora, nesse mundo, nós precisamos de entender o seguinte: para que você ganhe uma alma para Cristo, você precisa amar ela acima de todas as coisas. As suas razões precisam morrer e deixar Cristo viver dentro de você. Então nós temos uma dificuldade muito grande em Portugal e uma das maiores dificuldades é financeira. Então nós precisamos agora entender que o Brasil é uma igreja rica. E se nós tivermos um bom trabalho nas igrejas brasileiras, poderiam apoiar os pastores que estão em Portugal. E de 2012 a 2014, fechou mais de 400 igrejas. Muitas e muitas igrejas se fecharam. Por quê? Falta de recurso. Então, às vezes as pessoas pensam porque é Europa, então não precisa de dinheiro. Acontece que o europeu até tem dinheiro, mas quando ele se converte, às vezes ele demora até 3 anos para ser dizimista. E nós ficamos uma dificuldade muito grande, porque nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos anunciar a palavra. E às vezes, maioria, 90%, ou eu poderia dizer 95% dos pastores, principalmente brasileiros, trabalha secularmente e cuida da obra de Deus. É um esforço muito grande. O pastor Rogério está aqui na Inglaterra, ele já está aqui há 13 anos. E nesses 13 anos ele trabalha e cuida da igreja. É um esforço muito grande. Eu trabalho só por conta da obra e tenho andado pelo mundo todo ministrado. Eu não posso ficar em Portugal porque a igreja de Portugal, mesmo tendo país 180 pessoas, ainda não tem salário. E a igreja tem 10 anos que é independente. Então, qual é a nossa maior dificuldade financeira? Essa é uma das maiores dificuldades. Não é nem tanto de ter o obreiro aqui, porque obreiro nós temos. Não temos recurso para manter o obreiro na obra. Então, eu queria deixar esse pequeno vídeo aqui. Eu penso que
que dá para você ter uma pequena base, que a Europa, nesse momento, principalmente Portugal, menos de 2% é evangélico, então precisa muito de evangélico. Mas se enviar recursos para Portugal, ou até mesmo para quem já está trabalhando, vai aliviar a carga desse irmão, desse pastor, então ele vai poder evangelizar mais e buscar mais pessoas para Cristo. Quem vem para cá agora, de momento, dificilmente tem um resultado de momento. Talvez ele vai demorar uns 5 anos para começar a ter resultado. Porque o português ele precisa ter uma confiança, o europeu precisa ter uma confiança nessa pessoa. Você pode ver que a maioria dos brasileiros que aqui estão, a maioria dos brasileiros que aqui moram, eles acolhem outros brasileiros. A maioria deles não tem português. Poucos, algum ou outro, tem muitos portugueses, mas eles já estão há anos aqui na igreja, dedicando, buscando a Deus. Então, para que tenha uma obra de missões aqui em Portugal, na Europa, é necessário persistência, amor e esperar o tempo certo, e com certeza Deus vai abençoar a vida de todos aqueles que aqui vierem para a Europa ministrar a palavra de Deus. Na Filipinas precisa muito, 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 muito. Eu fui lá recentemente e as pessoas precisam muito. Crianças que estão órfãs, que precisam de alimentos, não tem pai e mãe, não tem irmãos, não tem ninguém. E a igreja muitas vezes está riquíssima e poderíamos enviar missionário e ajuda para aquele lugar. Nós estamos construindo escola na Índia, escola na Filipinas, uma casa na Filipinas, escola na Filipinas. Nós estamos levando recursos para aquele povo onde eles não tem nada. Então é um grande desafio no campo missionário. Desafio em todas as áreas. Para você ter uma ideia, deixa eu só explicar algo para você. Na Polônia existe mais de 700 cidades com mais de 30 mil habitantes que não tem nenhuma igreja evangélica. Vou explicar de novo. São mais de 700 cidades. Cada cidade tem mais de 30 mil habitantes e que não tem nenhuma igreja evangélica. O que eu fico mais preocupado é que as pessoas, às vezes até isso me dói o coração, é que as pessoas ficam, nesse momento, brigando entre religiões e igrejas dentro do Brasil. Eu me pergunto, por que não vem para a Polônia? Por que não vai para Portugal, que precisaria abrir igreja? Deixa eu dar uma estatística para você. Portugal está entre... Vou puxar aqui para ficar mais fácil olhar aqui para você. Portugal está entre... Está escrito aqui, ó. Estatística para todos nós assistir e ver isso. Está entre o 5º país mais pessimista do mundo. É o 4º país com mais violência doméstica da Europa. É o 3º país com índice de suicídio da Europa. É o 6º país com maior índice de depressão da Europa. Ele tem uma população de mais ou menos 10 milhões de habitantes, quase 11 milhões de habitantes. Os cristãos evangélicos são considerados 70 mil, menos de 1%. Os católicos estão em 90%, sendo que 80% não são praticantes. A bruxaria está em 5%. Presta atenção. Se o evangélico está menos de 1%, a bruxaria está 5%. Ateísmo, 6%. Islamismo, 4%. O tamanho médio das igrejas evangélicas em Portugal são de 48 membros. Entenda? Tem igreja que tem 500 pessoas, é verdade. Em Lisboa. E tem... já me falaram, eu não vi, mas dizem que tem igreja até com 700 pessoas. Glória a Deus por isso. Mas é muito raro e que Deus o mantenha.
né? A média de igrejas são 48, 50 pessoas. Tem pessoas que estão aqui há 10 anos e está com 15 pessoas. Eu conheço isso. Portugal tem uma igreja evangélica para cada 7.313 pessoas. As igrejas portuguesas necessitam ser revitalizada, ou seja, ela precisa de trazer um pouco mais de ânimo, oração, jejum, busca, porque na verdade algumas estão literalmente morrendo, né? Em Portugal precisa ter uma igreja evangélica para cada 3.000, ou seja, o dobro das igrejas que tem nessa primeira fase. Nesse momento, precisaria ter o dobro das igrejas, né? O importante é lembrar que estas fases idealizadas significam uma saturação plena no país que está relacionada a uma igreja para cada 1.000 habitantes. Então, ou seja, é só um milagre para isso acontecer. Quem dera se tivesse uma igreja para cada 1.000 habitantes. Quem dera. Então, em Portugal, precisaria, portanto, mais de 1.500 igrejas até o final de 2019. Só esse ano precisaria abrir pelo menos 1.500 igrejas. Em Portugal tem 233 localidades consideradas prioritárias para implantação de novas igrejas, que não tem igrejas. Você está entendendo tanto que o caso é grave? Em Portugal é um país não alcançado e possui 44 conselhos, 21 sedes de conselhos, 3.000 freguesias sem a presença de nenhuma igreja. Talvez você nunca parou para analisar, mas talvez contou algumas piadas de português. Talvez nunca dobrou os joelhos para orar pelos portugueses. Talvez não foi algo mais interessante. Sabe o que mais me preocupa? É que as igrejas estão preocupadas com muitas coisas, mas não estão preocupadas em treinar missionário. Eu vou te dar um conselho e um aviso. Jesus está voltando.